bem? Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia, 18/12/2025. Hoje nós estamos em Jeremias 7, versos de número 3 e 2 Pedro 1, versos 5 e 7, ok? E diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. 2 Pedro 1, 5 a 7 diz: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Hoje nós vamos falar algo muito interessante sobre como a gente adquirir a promessa, estar na bênção, adquirir aquilo que Deus prometeu, as vitórias de Deus, estar, como diz aqui, na terra prometida, no lugar que Deus prometeu a cada um de nós. Qual que é esse segredo? Deus nos faz uma promessa, Deus nos dá uma palavra, Deus nos incentiva a acreditar que a palavra dele pode mudar, transformar, salvar, restaurar, restituir, ganhar, alcançar. E depois que ele faz essa promessa, então nós começamos a caminhar no quê? Na espera do Senhor, aguardando cumprir-se a palavra dele, mas existe um fator que nós fazemos para que a palavra de Deus anunciada, ela venha se realizar, a gente venha habitar naquilo que espiritualmente Deus nos deu como promessa. E muitas vezes é isso que nós dificultamos ou não compreendemos ou temos o maior desafio, né? Diante de Deus, o que é? Ele diz aqui: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. A dificuldade de melhorar aquilo que está em nós ou conosco, ou não só dificuldade, às vezes por algumas questões de recursos ou impedimentos próprios, internos, pessoais, externos, relativos a outras questões, mas também o fator do indivíduo, ele não pensar na visão da melhora. Se ele não tem uma expectativa, uma visão de melhora, porque ele não vê condições de melhora, o que acontece? Pelo fato dele não conseguir ver, ele tem essa dificuldade. E uma das coisas que impede muito o ser humano comum a melhorar o que ele esteja fazendo ou o que ele realiza é o fator de ele achar que a melhora dele é só quando ele tiver algo assim muito extremo, grandioso, muita facilidade, ele fica esperando muito para melhorar um pouco, ou para achar que Deus vai começar a fazer alguma coisa na vida dele. Em outras palavras, as bênçãos não acontecem muitas vezes na nossa vida porque a gente não focou em melhorar. Melhorar o quê? Aquilo que já está no nosso entorno, na nossa volta. Melhorar o nosso modo de rotina diária, a nossa forma diária de lidar com as coisas. Às vezes aquilo você pode pensar, mas não tem nada a ver com a promessa de Deus. O que eu vivo hoje, o que eu faço hoje, o que eu trabalho hoje, não está nada ligado ao que Deus disse. Mas a prosperidade, ou seja, o bom desenvolvimento que vai gerar o acesso às promessas de Deus acontecerem, as portas abertas de Deus, os acessos de Deus se administrarem, começa com aquilo que é o bom desenvolvimento de hoje, naquilo que está nas nossas mãos para fazer hoje, com os recursos que nós temos hoje. Então,
nós precisamos entender que por falta de pensar em melhorar o pouco que temos, por falta de pensar em melhorar as obras que temos, muitas vezes Deus não nos faz habitar no lugar que nós estamos. Ou seja, é pensar, eu quero uma bênção, tá? Eu quero uma bênção. Como é que eu posso melhorar esta bênção? Como é que eu posso melhorar esse assunto? O que eu posso fazer para me aproximar? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para estar ao lado? O que eu posso me importar com esse tema? Qual da minha parte, as coisas que eu já posso fazer de preparação, de ambiente, de treinamento, de estilo de vida, de modo de ser, tudo isso já são a melhoria dos nossos caminhos, que faz parte e pertence a nós fazermos essa parte, para que Deus faça parte dele e ele faz nos habitar na nossa terra da promessa. Mas a gente deixa para melhorar só depois que Deus faz alguma coisa. A gente deixa para melhorar só depois que tudo acontecer. A gente não se importa em aproximar da promessa que nós temos. A gente não se importa. Isso começa então a intensificar um pouquinho mais o processo. Muitas vezes demora um pouco mais, porque a nossa mente ainda não está totalmente focada na realização de preparação que faz parte nossa, como filhos de Deus que tem sociedade com Deus na realização do milagre. Então ele aguarda que a gente foque o nosso pensamento em melhorar aquilo que estamos orando, intercedendo a nossa parte, para que ele complete a parte dele. Agora, e como melhorar? Então aqui Pedro fala algo muito interessante sobre isso, como melhorar a própria expectativa da promessa de Deus na sua vida, o que você deve fazer para as coisas acontecerem, né? O que a Bíblia fala sobre isso. Então, 2 Pedro 1, 5, 7 diz: e vós também, pondo nisso mesmo, quando você tem algo diante de Deus, diz, coloque a diligência, o verdadeiro cuidado completo, zelo, atenção, o máximo que você puder cuidar, preparar aquilo que você precisa. Depois, acrescentai a vossa fé. Tenha fé. Fé é a visão que Deus deu, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que significa isso? A definição com Deus, com obras. Conhecimento de Deus realizado em obras com a nossa definição. Acrescentar, veja, fé só não é suficiente. Aqui não diz, olha, se você tem fé, já fica tranquilo, você vai habitar na promessa, Deus vai te dar bênção, amém, ok, aleluia. Não. Ele diz, acrescentai a vossa fé. O quê? Aí diz a virtude. E aí que está a virtude, é o conhecer do cuidado em zelo aperfeiçoado. Eu tenho algo, eu vou cuidar dele hoje pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite. Eu vou estar sempre revisando e cuidando e melhorando o ambiente ao redor, a qualidade, aquilo que eu tenho nas mãos, eu estou constantemente cuidando. Acrescentai aquilo que é a definição, a fé, a palavra, a promessa que Deus já te deu, virtude. Prepare a sua bênção acrescentando as virtudes a respeito daquele assunto. Que virtude você colocou no tema da área que você está orando a Deus? Que promessa você recebeu de Deus e que virtude você está colocando na preparação disso? Acrescentai ao que Deus já te deu de fé, o que Deus já deu de palavra da promessa da fé, a virtude. E a virtude pertence ao nosso exercício. Receber de Deus maior vontade de cuidar e cuidar bem, né? A virtude, depois que você recebe a virtude, o que mais a gente prepara a bênção? A parte da nossa virtude, inspirada pelo Espírito Santo, coloque a virtude, o conhecimento, busque mais conhecimento de como você pode melhorar a sua preparação. Ao conhecimento disso, acrescente a temperança. Depois que você pôs a virtude, teve fé, pôs a virtude, pôs conhecimento, aí você vai receber do conhecimento de Deus uma amplitude de como funciona os processos para eles acontecerem.
Conforme você vai recebendo de Deus uma amplitude, Deus vai mostrando para você que as coisas têm etapas. Por causa de etapas, de cada coisa ser respeitosamente considerada, vai precisar ter mais calma. Para isso tem que ter temperança. Então, depois do conhecimento, nós adquirimos a importância da temperança. Aí realmente temos temperança, controle, equilíbrio. Aí aquela pressa para ter as coisas, ela começa a ansiedade a sair, porque nós estamos entrando no mesmo pensamento que Deus, em equilíbrio. Eu entendo o processo, as etapas, as valorizações, as considerações necessárias, aquilo que é importante considerar. E aí nós não ficamos tão ansiosos, nós entramos no processo de temperança, porque já conhecemos, recebemos de Deus conhecimento mais aprofundado, porque nos importamos em cuidar com virtude. A gente se aproximou mais de entender como lidar com a nossa preparação. Recebemos de Deus temperança, e aí acrescente a temperança, diz aqui, continua o versículo, a paciência. Conforme nós vamos acostumando a ser equilibrados e entender que Deus tem cada processo, Deus vai aperfeiçoar em nós a paciência. Paciência para quê? Para esperar receber. Paciência para quê? Para ter mais virtude, conhecimento, temperança, que já passou, mas a gente precisa acrescentar sempre mais. E o que é isso? É a gente ser transformado. A hora que a gente vai receber virtude, colocar virtude na nossa promessa, conhecimento, acrescentar mais conhecimento, temperança na promessa, vai decidir depender da nossa entrega de vontade de ser transformado. Porque receber virtude é ser aperfeiçoado em fazer o melhor. Receber mais conhecimento vai te instigar a fazer melhor, ter mais aperfeiçoamento. Ter temperança em tudo vai te instigar a conseguir cada vez mais o melhor. Então, essa paciência para exercer a transformação da excelência ao melhor tem que ser com paciência, porque Deus não deixa nenhum detalhe para trás, né? A paciência, ela vai exercer em nós. Veja que a paciência, ela não foi o primeiro desse versículo. Esse versículo, ele diz aqui que primeiro vem diligência, vontade de fazer tudo certo, depois fé, a crer em Deus e na definição que ele já deu de obras, virtude, maior zelo, conhecimento sobre a área, temperança, controle, paciência para todo esse processo ir sendo aplicado, desenvolvido, desempenhado e recebido fruto. E agora paciência com o fruto. Tudo que vem sendo já plantado e já tendo efeitos de desenvolvimento pelo conhecimento, a fé, a virtude, a temperança que você recebeu, tem que ter paciência para administrar os resultados. E é aquela paciência que Deus exercita para a gente alcançar uma promessa, receber a promessa, viver na promessa e manter a promessa. É a paciência contínua de entendermos o que ela é, como ela funciona, de que jeito ela considera as coisas, o que ela aceita, o que ela não aceita, como ela é mantida e como ela é destruída se nós não mantemos ela. Paciência acrescente a piedade, palavra de Deus, instrução de Deus, vida de comunhão com Deus, amor. E a piedade, o amor fraternal. Amor fraternal é quando você se dá bem com as pessoas de fora, com as questões externas e internas, você está equilibrado, acrescentando cuidado e amor àquilo, manutenção com fraternidade, ligação de afeto emocional. E depois que você acrescenta o afeto, amor fraternal, aqui é interessante, porque ele diz aí você acrescenta o amor fraternal, o amor, mas não já falou de amor fraternal? Mas aqui a gente vê que Deus está observando o carinho que nós temos pela bênção de querer se aproximar, de querer ter diligência, que é o cuidado próximo com ela, de querer ter fé, que é aquele conhecimento de Deus, virtude sobre ela, conhecimento da área, com temperança, com paciência, com piedade,
com amor fraternal, que é o amor de comunicação social, o amor fraterno uns aos outros, mas também o amor de Deus, o verdadeiro legado, né? Eu tenho isso, recebi de Deus, eu vou cuidar até o fim. Eu recebi de Deus o zelo, eu tenho que realmente colocar tudo que vem de Deus e preparar tudo aquilo que Deus quer. Então, muitas vezes a gente tem pouco, mas Deus quer ver aquilo que no pouco que a gente recebeu, como que a gente cuidou? Como que a gente zelou completamente, né? Qual foi a nossa atenção nos cuidados de Deus para a palavra da promessa que Ele nos deu? O que a gente mostrou de virtude, de diligência, de conhecimento de Deus, de temperança, de controle, de equilíbrio, de paciência, de piedade, de amor fraternal e de amor além do fraternal. E aí, quando amamos a promessa do Senhor e cuidamos dela em todas as áreas, preparamos ela, como diz esses versículos de hoje, estamos melhorando os nossos caminhos, a própria promessa de Deus, a gente está se preparando. Deus nos faz habitar na promessa. Mas vai de nós nos aproximarmos de toda essa preparação, esses segredos dos céus que Deus nos envia para nos prepararmos, ok? Esse então foi o nosso devocional de hoje, preparando a bênção, a nossa parte diante de Deus. Um forte abraço e até mais.